Bom, boa noite a todos, né? Estamos voltando aqui, primeiro estudo de 2022. Nós estamos aqui no capítulo 6, a sucessão eterna dos mundos, e nós paramos aqui, já é a terceira sexta-feira que nós estamos estudando esse capítulo 6, né? Então, vou agradecer a oportunidade, o encontro, a reunião, que as lições, que as inspirações, que as intuições se façam presentes nesse momento. Agradecer aos trabalhadores das nossas casas, aos mentores, aos nossos anjos da guarda, a Jesus, pedindo a Deus sempre o amparo, a proteção, e que as nossas melhores vibrações também possam estar presentes em todos aqueles que estão perturbados, buscando um rumo norte, pensando às vezes na hipótese do suicídio, fazendo uso e o abuso do álcool e das drogas. Que o Senhor ampare, envolva e nos proteja hoje e sempre. Bom, eu vou falando aqui, vou lendo, mas, por favor, a qualquer momento, pode parar, fala, liga o microfone para a gente fazer um estudo, né? A ideia não é fazer palestra nem aula, somos todos estudantes. No item 48, na uronografia geral, lembrando que aqui é uma comunicação, né, que Kardec recebeu lá na Revista Espírita, foi inserida na Revista Espírita, e ele coloca aqui essa comunicação mediúnica de Galileu, né? Então, vimos que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo, a fim de assegurar a estabilidade eterna. Então, aqui ele está falando assim, olha, as leis lá do universo inteiro, ele está observando que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo, a fim de assegurar a estabilidade, né, eterna. E que essa lei geral é perceptível a nossos sentidos. Então, ele está alertando que dentro dos recursos que temos na encarnação, com o corpo, ele é a ferramenta para que a gente perceba, né, essas leis gerais através dos sentidos. Quais sentidos nós temos? Visão, audição, tato, olfato, né? E temos a percepção, né, da alma ligada, encarnado com esse corpo. Então, saber observar isso, estar atento a tudo isso, né? Tá com o cérebro, né, ligado com o que está acontecendo, faz com que nós utilizemos cada vez mais o raciocínio, a lógica, o bom senso, o nosso cérebro, e a gente seja o agente de investigação, né, para a nossa instrução, podendo se utilizar do próximo, encarnado ou desencarnado, para que a gente possa trocar conhecimentos, ideias, conceitos, né, e aprender, tanto aqui na Terra encarnado, através dos sentidos, aprender por presença, né, na biologia, por osmose, né, e isso é possível, e nós vamos fazendo tudo isso, né? Então, por diversas ações particulares, que nós denominamos forças diretrizes da natureza. Então, como é que nós vamos perceber através dos nossos sentidos? Por diversas ações que vão revelando essa lei primordial através de forças que nós denominamos forças, que vai sendo possível descobrir, né? Mesmo que a gente não saiba tudo, mas nós sabemos que isso acontece. Então, nós não sabemos, por exemplo, fazer a produção da água, mas nós sabemos que ela existe, para que serve, né? A sua utilidade, a sua variedade, né? E aí isso pode nos ajudar em muito, e assim, com a energia,
muitas coisas, a física quântica, por exemplo, às vezes nem os físicos quânticos sabem explicar direito o que está por trás de tudo, mas eles sabem, né, que existe essa lei. A própria lei da gravidade, né? Quando o Newton tá descobrindo, ele vai escrever isso, olha, eu não sei o que ela é, mas ela existe, não sei a causa primeira dela, mas sei, né, dos seus efeitos. Através e estudando os seus efeitos, talvez conseguiremos achar a causa primeira, né? Então, o próprio Newton, no seu livro, ele não joga como a gravidade como uma lei universal, mas ele identifica através dos sentidos que ele começa a perceber que essa lei existe, e ele mesmo lá confessa, ele fala, olha, eu não sei o que está por trás, o que mantém isso, o que causa isso, mas o que nós estamos identificando é que essa lei existe e explica muita coisa, né? E isso é muito diferente do que, às vezes, a ciência transformar esse conceito com a lucidez de Newton numa coisa, recortar isso como regra universal. Então, nós precisamos tomar cuidado para que entendermos que toda ciência é um recorte de um estudo, de uma percepção que os nossos sentidos estão dando conta de observar. Então, nós estamos revelando ou descobrindo as leis universais, né? E que hoje nós não sabemos 5% do que tem de leis universais, nós não sabemos como é que funciona 10% do nosso cérebro. Então, muita coisa a gente desconhece. E nós precisamos ter essa humildade perante a nós mesmos e perante a ciência, para que a gente não inverta os valores, né? E fique escravo de determinados, fazendo com que a ciência vire um dogma. E aí a ciência não passa a estar a serviço do homem, mas sim, às vezes, né, de alguns interesses. Então, isso é muito... Nós precisamos, quando estamos observando, descobrindo, né, alguma coisa, tomar o cuidado de saber o nosso posicionamento, a nossa estatura, né, para que a gente possa se comportar perante o universo, né, sem arrogância, sem petulância, sem a ganância, sem o egoísmo, sem o orgulho, né, para que a gente não se perca. Então ele continua aqui, vamos mostrar hoje que a harmonia do mundo inteiro, considerando sobre o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Então, ele está trazendo que ele tem observado que a lei é primordial e geral, foi dada no universo, né, uma só lei. E aí ele está propondo para nós que ele vai mostrar hoje, né, em 1800, eu não lembro quando é que foi que... Vamos voltar aqui para saber, né, a comunicação. A comunicação foi dada aqui, né? Esse capítulo é extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas às sociedades espíritas que estão inseridas na Revista Espírita de 1862 e 63, sobre o título de Estudos Uranográficos, né, assinado por Galileu, o médium, o Camilo Flammarion. Nós estamos aqui na... Deixa eu voltar aqui, um pouquinho. Então, isso em 1862, né? Esse hoje dele aqui é 1862. Então, vamos mostrar hoje, 1862, 63, que a harmonia do mundo inteiro, considerado sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Com efeito, se nos reportarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substâncias cósmicas, notaremos que, desde então, sobre o império dessa lei, a matéria sofreu as transformações necessárias que a levaram do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das forças diversas nascidas dessa lei, ela percorreu a escala de suas revoluções periódicas,
Inicialmente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, e mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que nasceram em seu seio. Então, o que ele está falando aqui? Que a origem primeira, né, das primitivas aglomerações das substâncias cósmicas, que a gente estudou as nebulosas, as formações do planeta lá para trás, né? Ele vai notar desde então que sobre o império dessa lei, a matéria sofreu transformações necessárias que levaram do germe ao fruto maduro, sobre a impulsão de forças diversas nascidas daquela mesma lei. Então, de uma lei, você vai tirando várias forças diversas, né? Como nós temos o fluido cósmico universal, que da onde sai pela aglomeração, junção, tudo isso, a matéria bruta que conhecemos, né? Mas o fluido é um só, né? Ele é o mesmo. E aí a gente vê as suas manifestações de várias maneiras, de forças ou de resultados diferentes. Mas é um fluido cósmico, né? Aqui a mesma coisa, nós estamos nascendo de uma lei. E essa lei percorreu a escala de suas revoluções periódicas. Inicialmente, esse centro fluídico dos movimentos, em seguida, é gerador de mundo. Então, você tem uma força, ao império dessa lei, ela sofre uma transformação, né? É uma explosão, por exemplo, né? E sai essa poeira cósmica, leva do germe ao futuro, ao fruto maduro, né? E a impulsão dessas forças diversas nasce, né, a escala das revoluções periódicas. Então, começa a ter, sobre o influxo desse centro fluídico dos movimentos, que foi o gerador inicial, né, e atrativo, ele começa a ter essas revoluções, e aí, dessas esferas que nascem em seu seio. Já sabemos, continua Galileu, que essas leis presidem a história do cosmos. O que importa saber agora é se ela também rege a destruição dos astros, porque a morte não é somente uma metamorfose do ser vivo, mas, além disso, uma transformação da matéria inanimada. Então, aqui tem um conceito interessante que Galileu está falando. Olha, a morte, ela não é somente a metamorfose do ser vivo. Então, o ser vivo não morre com a morte, ele se transforma, não é? Que tem aquela figura do casulo, da borboleta, né? Da lagarta, do casulo, e depois ela se libertando. Então, a morte, ela não é o extermínio, não é o fim da vida, não é o fim da alma, mas somente uma metamorfose. Mas, além disso, também é uma transformação da matéria inanimada. Esse meu corpo, que a gente está coordenando nessa existência, com essa aparência, essa personalidade agora, né, que a gente está conversando, né? Ela vem de uma matéria que, sem a regência da minha alma, é uma matéria inanimada. Então, a morte, o que faz? Faz com que o meu espírito, né, se viva, se transforme, ele passe de fase, né, ele continua, ele perpetua em transformações incessantes, e a matéria que serviu de vestimenta para os nossos corpos, ela é uma matéria inanimada. E se é verdade dizer, no sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte. Então, assim, encarar a vida face a face, para que a gente possa descobri-la, né? Ele está fazendo aqui um paralelo, né? Um paradoxo. Se no sentido literal, nós só vamos enxergar a vida depois da foice da morte, porque aí a gente vai estar de frente com nós mesmos, face a face, né? Esperemos que com lucidez, com clareza, para que a gente se identifique, né, com esse espírito ali já
transformado nessa metamorfose, passando para o outro plano, né, saindo dessa esfera física. Então, ao mesmo tempo, é exato afirmar que as substâncias devem passar necessariamente pelas transformações inerentes às suas constituições. Então, o que é substância física, né? Oi, Ana Paula, boa noite. Ó, nós estamos fazendo estudo, qualquer coisa pode abrir o microfone, pode falar, e a ideia é estudar junto. Então, essa transformação inerente à sua constituição, qual constituição? Nós temos o espírito, não é? E temos o corpo. O corpo é da alçada da matéria, inanimada, que começa a ser animada através de um princípio inteligente, ou no nosso caso, a nossa alma, e ela vai sendo transformada. Então, transforma a matéria inerte e transforma o nosso espírito quando a gente vai incessantemente, né, passando por essas transformações. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 540, é assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele mesmo, o arcanjo, começou como o átomo. Lembrando aqui que tudo o que é constituído com vida na matéria, né, isso tem um princípio inteligente, que também tem esse princípio inteligente, o seu perispírito, mesmo que da forma mais simples, né, uma forma mais rudimentar, né, e ele vai se apresentar na matéria através de um corpo, de um agente, de alguma coisa. Então, desde esse átomo presente até o arcanjo, né, é o mesmo processo. Esse átomo primitivo e até o arcanjo começa nessa individualidade, nessas transformações, né, com o objetivo de evoluir. Então, nós nascemos, nós somos criados, né, por Deus, e isso não morreremos mais no sentido de não estarmos vivos. Perderemos a vestimenta física, que é a matéria, né? No caso, se eu passo, tem a falência dos órgãos e o meu espírito se desloca, a matéria ela vai se decompor e ela volta para a sua reutilização. Então, essa matéria em si, ela é inerte, não é? Mas cada átomo, cada órgão do nosso organismo são princípios, átomos primitivos, que são princípios que estão sobre a nossa regência, mas que também têm as suas individualidades. Então, se a cada quilo, 1 trilhão de átomo, né? Então, cada um faz a conta aí, o ser humano vai ter 70, 100, 110 trilhões de átomos, dependendo do peso. E cada átomo é uma individualidade que está sobre a regência do nosso espírito. Então, você vê a importância de como nós podemos, bem compreendendo e sabendo transitar no planeta ou reger a nossa vida, nós podemos ter a saúde ou ter a doença. Porque se o nosso espírito está sobre a nossa regência e regendo todos os átomos do nosso corpo, nós podemos fazer uma auto-hipnose e jogar um monte de lixos mentais que vão reverberar nas nossas células. E a física quântica já está chegando nisso, e ela já está, através de experimentos, validando esses conceitos que o Espiritismo traz, desde o seu nascimento. O Galileu continua aqui na sua comunicação, eis um mundo que desde seu berço primitivo percorreu toda a extensão dos anos que sua organização especial lhe permitiu percorrer. O foco interior de sua existência se extinguiu, seus elementos próprios perderam a sua virtude inicial, os fenômenos de sua natureza que requeriam, para serem produzidas, a presença e a ação das forças destinadas a esse mundo,
agora já não podem produzir-se, porque a alavanca de sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Então, aqui ele está narrando já a parte da extinção do próprio planeta, a partir do momento que aquele objetivo primeiro, que aquele centro de força que tinha com o propósito, ele chega no seu ciclo final e ele começa a não ter mais a alavanca de suas atividades e nem o ponto de apoio que dava toda aquela sua força para manter-se isso, né? Perdeu o sentido de ser. Não é que você joga tudo fora, mas tudo se transforma na natureza, né? Como a questão 540 aqui, seja no cosmos, né? E nos sistemas solares como um todo, ou seja no microcosmo, né? na regência das bactérias, dos vírus, ou seja, na nossa vida, né? A lei, ela tem o mesmo princípio, né? Ela parte da mesma unidade, dessa única lei. É isso que Galileu está nos trazendo. Ora, será que essa Terra extinta e sem vida continuará orbitando no espaço celeste sem uma finalidade e passará como uma cinza inútil no turbilhão dos céus? Quer dizer, teria sentido a partir do momento que você não serve para manter a vida e para que essas vidas possam progredir, né, no processo de colaboração, porque cada um de nós aqui é um espírito encarnado que tem um corpo que está com a regência de 70, 60 trilhões de células. Cada célula é uma entidade. Se nós cumprimos o ciclo, fizemos o objetivo da nossa existência, quer dizer, o que adianta o meu cadáver ficar perpetuamente? O que ele está falando aqui, para o planeta é a mesma coisa. Qual a finalidade desse planeta ficar cinzento, uma massa morta, rodando para o espaço sem fim? Né? Que utilidade teria isso, partindo do pressuposto de que Deus não faz nada inútil? Isso é muito importante, porque todas as teorias que estão sendo trazidas, elas têm que ter, como o capítulo 2 da Gênesis, né? Nós temos que ter duas lentes para que a gente possa, ou dois filtros, para que a gente possa avançar no Espiritismo. Primeiro, o capítulo 1, que são as 62 pilastras do que são as características da natureza do Espiritismo, né? O que o Espiritismo não pode deixar de ser, né? Aqui, os conceitos basilares. E o capítulo 2 da Gênesis é as características divinas, que o que a gente sabe? O que Deus não pode deixar de ser. Nós não sabemos o que é Deus e todos os seus atributos, mas sabemos que do que nós já conhecemos dele, o que Deus não pode deixar de ser. Então, ele não pode deixar de ser bom, ele não pode deixar de ser eterno, né? Ele não pode deixar de ser justo, então, de ter a ciência por excelência. Então, não cabe um conceito da obra divina que tenha coisa na sua inutilidade, né? E que não serve para nada. É isso que ele está perguntando. Olha, vale continuar para cá ou vamos para lá, né? Então, permanecerá inscrita no livro da vida universal quando não passa de letra morta e despida de sentido? Ele mesmo responde, não tem lógica, não tem bom senso, não serve mais para nada. Então, vai ressignificar, vai se transformar para poder dar oportunidade a novos planetas, novos mundos, né? E tudo isso se transforma, tudo isso começa a fazer sentido no processo de colaboração, né? De mútua ajuda, o processo de continuidade, né? De crescimento, que são os princípios que Jesus nos trouxe nos seus exemplos, nos seus ensinamentos, suas parábolas. Ok? Se alguém quiser falando aí, ou completar, perguntar, vamos conversando, não tem problema. As mesmas leis que elegeram acima do caos tenebroso e a permitiram, com os esplendores da vida, que a governaram durante os séculos de sua adolescência,
consolidaram seus primeiros passos na existência e a conduziram à idade madura e à velhice. Então, o que ele está falando aqui? Olha, a mesma lei, né? Transformada nas várias forças, como a gente interpreta, elas fizeram todos esses passos, né? Governaram durante os séculos da adolescência, consolidaram seus primeiros passos na existência, conduziram à idade madura e à velhice. Vão também presidir a degradação de seus elementos, constitutivo para restituí-lo ao laboratório, de onde o poder criador tira incessantemente as condições da estabilidade geral. Que laboratório que é esse? No caso da matéria, é o fluido cósmico universal que a gente estava falando. Então, lembrando aqui, né, que o que eu ia falar aqui? Tinha uma questão aqui para trás. Se eu lembrar aqui, a gente volta. Aqui, ó. Vimos que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo a fim de assegurar a estabilidade eterna. E que essa lei geral é perceptível aos nossos sentidos por diversas ações particulares, que nós denominamos de forças, diretrizes da natureza, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando ele vai falar aqui que quando a morte não é somente uma metamorfose do ser vivo. Então, para o espiritismo, a morte não existe. A morte é a metamorfose do princípio inteligente. Ela é a transformação e a oportunidade de crescimento, né, e de progresso para esse ser vivente que somos nós, a alma, o espírito, né, aqui encarnado, ou desencarnado que vai encarnar. Então, essa troca incessante, né, ela é utilizada desse princípio inteligente ou do espírito da matéria inanimada. Quando a matéria passa a ter vida? Quando a matéria ela é revestida, organizada por um princípio inteligente. Esse princípio inteligente retira do nosso fluido cósmico modificado do nosso planeta o seu perispírito, o contorno, né, desse fluido do nosso planeta, para ela poder se manifestar. Então, todas as células do átomo vão ter o seu perispírito, o seu invólucro, né, perispiritual, para poder ter a ação na matéria. Porque todos nós, como o átomo e nós, né, todo o princípio inteligente, até nós, nós atuamos na matéria através do perispírito. Então, esse negócio de estar encarnado, nós não estamos encarnados no sentido de grudado, mas nós estamos em a célula ela está muito próxima, preenchida pelo fluido vital, né, que dá a vida nisso. E o meu espírito comanda a célula através de impulsos. Então, se a gente for raciocinar, é o que a física quântica fala, olha, nem encarnado do jeito que a gente pensa nós estamos, né? Porque não é um negócio que está grudado, mas é uma coisa que é flexível, tanto é que quando a gente dorme, nós temos a condição de fazer o desdobramento pelo relaxamento de tudo isso. E podemos aproveitar essas 8 horas aí, de 6 a 8 horas, quem dorme um pouquinho mais, 9, 10 horas dormindo, para estudar, se desenvolver no plano espiritual, ou buscar aqueles ainda desejos que não nos libertamos e vivemos no plano espiritual coisas materiais. E aí cria-se toda uma problemática, né? Esses elementos vão voltar a essa massa comum do éter, né? O éter aqui ele está fazendo referência ao fluido cósmico universal. Só para lembrar, o termo fluido cósmico universal não é criado pelo Espiritismo, mas ele é criado pelo Mesmer, né? Então, o Mesmer,
80, 90 anos antes do Espiritismo, ele já cunha, né, esse termo do fluido cósmico universal, né? Com essas características que o Espiritismo depois traz. Então, esse éter, para se assimilar a outros corpos ou para regenerar outros sóis. Assim, essa morte não será um acontecimento inútil, nem para essa terra, nem para suas irmãs. Ela renovará em outras regiões criações de natureza diferente, e lá, onde os sistemas de mundo terão desaparecido, renascerá em breve outros canteiros de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Então, nada se perde, né? Tudo se transforma na natureza. Deus não faz nada inútil. Então, tem uma lógica, tem um bom senso dentro dessa proposta que o Galileu está trazendo. A eternidade real, continua ele, e efetiva do universo está assegurada desse modo pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo da vastidão dos céus seja jamais afetado em suas gigantescas jurisdições. Então, é um eterno transformar. Nós vamos ver isso para frente, né? É mais ou menos o processo, por exemplo, da água no planeta, né? A partir do momento que nós temos o processo, né, de evaporação, de condensação e depois de se transformar isso, né? Esse processo cíclico, a quantidade de água aqui inserida, ela não se perde. O que pode acontecer, pelo mau uso do ser humano, ela mudar de lugar, né? Mas a quantidade é a mesma. Então, o que ele está falando aqui? Olha, o esquema que Deus está criando, ele assegura que essa lei dirige essas operações e o que tem se transforma, se regenera e isso vai produzindo um monte de coisa. E aí você tem uma fonte inesgotável, né, que mantém a vida. E isso é reconfortante. Agora, isso não significa que eu vou destruir tudo com a minha ação, porque aí também eu vou estar dificultando a minha vida. Então, nós temos que ter a responsabilidade sobre a matéria, mas também sabendo que os recursos, né, eles, se bem utilizados, eles são infinitos dentro do nosso período de existência e para frente. Então, se nós tivermos a condição de usar a inteligência para o bem de todos, nós podemos gerar, por exemplo, a água se transforma, mas se nós usamos o recurso para fazer uma construção, e aí, em vez da gente enterrar essa demolição, a gente faz toda a transformação do reuso disso, isso é eterno. Então, não acaba, mas nós temos que ter a ciência de como utilizar tudo isso para que a gente não venha a desorganizar a harmonia que Deus está nos propondo e nos proporcionando para o aprendizado, para a evolução, para o progresso. Então, lá, continua ele, onde vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóbada noturna, o vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandecem no espaços distantes há muito tempo que o dedo da morte extinguiu tais esplendores. Então, o que ele está falando para nós? Olha, esses pontos luminosos que vocês estão vendo, muito disso aí já são sóis que já explodiram, já morreram, mas essa luz ainda está vindo. Então, nós estamos enxergando esse espetáculo no espaço distante, resplandecente, como ele fala aqui, que há muito tempo que o dedo da morte extinguiu tais esplendores. O vazio sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu novas criações, ainda desconhecidas, porque nós não temos, através das distâncias, nós não conseguimos ainda enxergar o seu reflexo, né? A sua presença. O que nós estamos enxergando, muitas vezes, já é um reflexo do dedo da morte que extinguiu lá para trás
esses pontinhos de luz aqui, né? E aqueles que já se criaram, às vezes a gente não está conseguindo nem enxergar ainda. É isso que eu estou entendendo, que o Galileu está trazendo. A imensa distância em que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz, né, que nos regem. Só um minutinho. Da luz que nos regem, da luz que nos enviam, a imensa distância em que se encontram esses astros, por efeitos da qual a luz que nos enviam leva milhares de anos para chegar até nós, faz com que recebemos somente agora os raios enviados muito tempo antes da criação da Terra. E que, entretanto, os admiramos durante milhares de anos depois de seu desaparecimento real, né? Então, muita coisa do que a gente está vendo, na verdade, é uma ilusão, né? O que são 6.000 anos da humanidade histórica frente aos períodos seculares, né? O que é isso? Apenas segundos nos vossos séculos. O que são vossas observações astronômicas frente ao estado absoluto do mundo, a sombra eclipsa do Sol? Para quem quiser se aprofundar sobre isso, tem uma série na Netflix chamada Cosmos, né? E esse seriado, ele era feito pelo Carl Sagan, e o Neil, que é um discípulo de Carl Sagan, ele conta a história dele nos primeiros episódios, né? Ele bem pequenininho, o Carl Sagan acolheu ele, deu um livro, né? E aí quase que educou o Neil aqui. E ele apresenta o cosmos. E assim, tem bastante informação de tudo isso, né, que Galileu estava trazendo em 1862, 1863. Agora, com um monte de imagem, com recursos tecnológicos, né, e investigações científicas. Então, vale a pena dar uma olhada lá nesse seriado. E deve ter no YouTube também, de graça, hein? Tá bom? Por isso, reconheçamos aqui, como em nossos outros estudos, que a Terra e o homem nada são em relação ao que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento transitam com dificuldade sobre um campo imperceptível em comparação com a imensidão da eternidade do universo, né? Só estou dando uma ajeitadinha aqui. Opa. Que nunca terá fim, né? Porque é essa coisa que o mecanismo que Deus criou é uma coisa que ela se renova, se transforma, se renova, se transforma, quer dizer, não esgota, né? Ela muda de lugar, mas ela acaba não esgotando. Enquanto esses períodos de nossa imortalidade tiverem passado sobre nossa cabeça, quando a história atual da Terra nos parece como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quando tivermos habitado durante séculos incontáveis esses diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras idades tiverem sido percorridos por inumeráveis peregrinações, então teremos adiante a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade. Aqui acaba esse item e começa aqui a vida universal. A imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos.
eles a qualificaram, ironicamente, como imortalidade viajante e não compreenderam que só ela era verdadeira ante o espetáculo da criação. Contudo, é impossível compreender toda a sua grandeza, inclusive, eu diria, toda a sua perfeição. Então, aqui, o conceito, né, a inteligibilidade da imortalidade da alma, do qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Então, o que ele está falando? Eles a qualificaram, ironicamente, como imortalidade viajante, e não compreenderam que só ela era a verdadeira ante o espetáculo da criação. Para que servem os planetas? Se não de morada da criação das almas, dos princípios inteligentes, e a proporcionar isso à evolução, o crescimento e o desenvolvimento dessas almas. É para isso. Porque se tiver uma Terra, um planeta, que não tenha alma, qual a finalidade disso? Né? É isso que ele está colocando aqui. Então, o objetivo é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso uso, não para o abuso. Então, contudo, é possível compreender toda a sua grandeza, inclusive, eu diria, toda a sua perfeição. E Galileu continua: que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Que os mundos sejam a estada de seres que os contemplam e que os descobrem neles, sobre seus véus, o poder e a sabedoria daquele que os formou. Então, olha que coisa que Galileu está trazendo. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Então, quem pensa e quem é inteligente? Quem tem esses atributos? Nós que estamos já na fase, né, desse despertar. Então, essas obras, a finalidade de tudo isso é para que, quando estagiando por todos os reinos, temos a oportunidade agora de estarmos no reino nominal, aonde ganhamos a condição do pensamento, da inteligência, do livre-arbítrio, do raciocínio lógico, fazermos uso de tudo isso para quê? Para abusar do planeta, para aproveitar dos seus gozos, para poder fazer abusos, né, das sensações, ou que o mundo seja a estada de seres que contemplam e que descobrem nesses mundos, sobre os seus véus, aquilo que está escondido, o poder e a sabedoria daquele que os formou. Então, quer dizer, a finalidade da nossa evolução é o encontro de Deus através do pensamento e da inteligência, que nada mais os atributos da nossa alma. Essa questão não é mais incerta para nós. Então, para o Espiritismo, essa é a finalidade, esse é o objetivo, essa é a obra de Deus. E para os espíritos, isso precisa estar muito claro, né? Isso não é mais uma incerteza, isso é uma constatação de fatos através do pensamento, através dos atributos do espírito, que são questões que já não nos oferecem dúvidas. Mas, se as almas que a povoam são solidários, é o que importa saber. Então, aqui tem uma outra questão. As almas desses planetas, elas já atingiram o desenvolvimento e a evolução tal que elas passam a ser agora solidárias, porque você vai ter a solidariedade consciente, pela vontade, pela ação voluntária no bem, e para quem está nos reinos inferiores, nos reinos animais, ela vai ter uma ação solidária comandada pelos instintos, que são regidos pelos Cristos, ou pelos prepostos do Cristo, ou pelos arcanjos, os nomes que a gente quiser dar. Os anjos de luz, os espíritos de luz, o que seja, né? Como a gente queira denominar. Então, isso é o que importa saber.
como é que nós estamos transitando no meio de tudo isso, né? A inteligência humana, continua Galileu, de fato, encontra dificuldade em considerar que esses globos radiantes, que cintilam na vastidão, sejam simples massa de matéria inerte e sem vida. Quer dizer, mesmo aqueles que... qualquer ser humano, né, se ele for pensar, ficar olhando para a imensidão do céu e achar que tudo isso foi criado por nada, é um contrassenso, né? É um negócio. Então, fica difícil pensar que nessas regiões distantes não existam magníficos crepúsculos e noites esplêndidas, sóis fecundos e dias cheios de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolveram toda a sua pompa luxuriante. Custa-lhes imaginar que o espetáculo divino, com o qual a alma pode se retemperar, como em sua própria vida, seja desprovido de existência e de qualquer ser pensante que possa conhecer. Mas a essa ideia, né, eminentemente acertada, da criação é preciso juntar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. E a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance de seus entendimentos. Então, no estágio que nós estamos, Galileu está falando, nós não conseguimos vislumbrar isso com clareza. Nós não temos isso ainda, né, nem com certeza, estamos tateando esses conceitos, mas o que ele já vem trazer e revelar, né, e para os espíritas já é uma constatação, né, é uma coisa já que não é inquestionável, no sentido que esse princípio, esse fundamento, ele está com o propósito do desenvolvimento da nossa alma, né, do nosso espírito, né, do átomo ao arcanjo. A Terra, os mundos, ele tem que ter esse propósito de abrigar essas inteligências, né, esses princípios inteligentes, ou nós já com inteligência desenvolvida, proporcionando o desenvolvimento, o progresso, né, a evolução. É essa a finalidade. Se não for para isso, não tem sentido, né? Então, esses astros que se harmonizam nos seus vastos sistemas estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros. Nós somos seres simpáticos. Nós temos que ter a empatia. Nós somos irmãos, porque nós somos criados do mesmo Pai, né? Então, podemos até desconhecer o irmão, mas somos irmãos. É isso que ele está. Então, essa inteligência não são seres desconhecidos, né, um dos outros, mas seres que levam em sua fronte os sinais do mesmo destino, que hão de se encontrar temporariamente segundo as suas funções de vida e que se encontrarão de novo, conforme as suas mútuas simpatias. Então, mútuas simpatias é um termo para a gente pensar, porque a reunião no plano espiritual, ela se dá por afetividade de sentimento, de união de sentimentos. Então, o céu e o inferno físico, circunscrito, não existe. O que existe é reunião de simpatias mútuas dos espíritos, sejam os inferiores com vontades ainda refletindo prazeres materiais, né, e fugindo de dores físicas, que é uma ilusão no plano espiritual. E as reuniões de almas afins, almas que se simpatizam. Então, por isso que Jesus falou, né, naquela oportunidade do exemplo, quando ele estava na taberna, lá um monte de gente, está lá, seus irmãos, a sua mãe chamando, e ele fala assim, olha, os discípulos chegam lá e falam, olha, mestre, teus irmãos, tua mãe está chamando lá. Aí ele fala assim, mas quem
é meus irmãos? Quem é minha mãe, senão aquele que fazem a vontade do Pai que está no céu? O que ele está falando? Olha, a reunião aqui dos laços, elas são os laços de mútuas simpatias, de afetividade de alma. Esse é o verdadeiro entrelaçar. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira felicidade. É essa comunhão. Essa grande família, é a grande família, que continua, de espíritos que povoam as terras celestes. Terras. Várias, inúmeras terras. É a grande irradiação do Espírito Divino, que abraça a extensão dos céus e que permanece como modelo primitivo e último da perfeição espiritual. Então, ele perpasseia, ele abraça tudo, desde o átomo ao arcanjo. Tudo isso, todo esse cenário, para o desenvolvimento, para o progresso. Por qual estranha aberração, continua Galileu, se acreditou que era necessário negar a imortalidade, as vastas regiões do éter, para encerrá-la em um limite inadmissível e numa dualidade absoluta. Não é? Então, ele está fazendo uma pergunta filosófica para nós. Qual estranha aberração que passou na cabeça do homem, que fez que acreditasse que era necessário negar a imortalidade? Por que negar isso? Tendo tudo, né, para revelar isso através dos nossos sentidos pobres, mas possíveis de encontrar essa resposta, né? As vastas regiões do éter para encerrá-la num limite inadmissível e numa dualidade absoluta, né? O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia. Quer dizer, se isso é verdade, tudo inverte a lógica. E o verdadeiro sistema do mundo, então, ele deveria vir da doutrina dogmática e a ciência teria que sair da teologia. Ele está fazendo questionamentos. Esta se extraviará tanto que sua base se estabelecerá na metafísica. Quer dizer, nós vamos dar conta de sustentar todas essas aberrações mentais? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante sobre as ruínas da antiga, porque sua base se elevará vitoriosa sobre os velhos erros. Então, qual que é o princípio do Espiritismo? Ressignificar as referências que temos de Deus, da vida, da morte, do que é o céu, do que é o inferno, para que serve a terra, tudo isso, né? O Espiritismo vem esclarecer agora, organizar o que estava esparso, né? E sintetizar para que a gente possa continuar as nossas investigações, o nosso transitar no planeta, né? E desenvolver cada vez mais para nosso progresso, a nossa evolução, né? Evitando e tendo a ciência agora com a vontade própria de não escolher errado, de não escolher de forma egoísta, de forma orgulhosa, de forma gananciosa, né? Querendo o bem só para mim. Então, que eu possa enxergar tudo isso, né? E aí eu participo da vinha do Cristo, num processo de colaboração, de mútua ajuda, de compreensão de como ser esse trabalhador, né? Em verdade. Então, eu peguei aqui umas fotos, algumas imagens, né, de Júpiter, que estão inseridas na Revista Espírita, né? Aqui a casa de Sonnenberg, que foi desenhada, aqui a mansão de Mozart em Júpiter, desenho mediúnico do senhor Victorian Sardou, pelo espírito Bernard Palissy. Revista Espírita de agosto de 1858. Né? Lá tem as imagens, se pegar aí no Google também tem. Aqui é a casa de Zoroastros, em Júpiter, né? Tudo isso aqui é em Júpiter, né? Desenho mediúnico do senhor Victorian Sardou, né? Pelo mesmo espírito, mesmo médium. E aqui
o espaço dos animais na casa de Zoroastro, desenho mediúnico também do mesmo espírito, também do mesmo médium. Então, o que nos traz? Olha, a matéria de Júpiter, embora mais evoluída, né, serve, ainda continua, para a evolução desses espíritos. E tem a mensagem lá, o Mozart, aqui ele fala que ele fez isso aqui, até como uma referência à sua última vida. Então ele conta as histórias lá. São exemplos de que em todos os planetas são habitáveis. E ele tem que ter uma finalidade, que é a evolução do espírito. Não tem sentido, né? Ok? Podemos continuar aí? Como é que vocês estão aí? Vamos um pouquinho? Estão cansados já? Como é que é? Alô, alô, alô? Vamos lá. A inteligência humana expandiu. Deixa eu ver quantas tem aqui. A inteligência humana expandiu suas poderosas concepções além do limite do espaço e do tempo. Penetrou no domínio inacessível dos velhos tempos, sondou os mistérios dos céus insondáveis e explicou o enigma da criação. O mundo exterior desdobrou sob os olhares da ciência seu panorama esplêndido, a sua magnífica opulência, e os estudos do homem permitiram que se elevassem até o conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e as aplicações das forças que o sustentam. Se não lhe foi dado olhar face a face, a causa primeira, ao menos, chegou à noção matemática da série de suas causas secundárias. Então, o que Galileu está trazendo para nós aqui? Né? Ele está falando o seguinte: no estágio que nós nos encontramos, aqui no planeta Terra, a inteligência humana expandiu as suas poderosas concepções. Então, nós concebemos além do limite do espaço e do tempo. Nós adentramos no campo da metafísica. E aí conseguimos penetrar o domínio inacessível dos velhos tempos. Porque para pensar com os atributos do espírito, é preciso desenvolver a inteligência primeiro, para depois a gente ter referências para poder fazer as concepções, né, dessa metafísica, disso que está para além, né, com conjecturas, né, com comparações, partindo do que temos, para sondar as possibilidades do que em verdade não temos com clareza. Então, nós já conseguimos penetrar no domínio inacessíveis, né? E ainda conseguimos explicar o enigma da criação. O mundo exterior desdobrou sobre os olhares da ciência, com os instrumentos, né, de mais precisão, conseguimos sondar os infinitesimais, conseguimos, com o telescópio, ver o que os nossos olhos não alcançavam. Então, esse panorama esplêndido e a sua magnífica opulência e os estudos do homem permitiu com que nos elevássemos até o conhecimento da verdade. Explorou o universo, encontrou a expressão das leis. Então, nós fomos investigando, fomos cavando, encontramos a expressão da lei que rege a aplicação dessas forças e que sustentam. E se não nos foi dado ainda enxergar face a face a causa primeira,
Quem é a causa primeira? Deus, né? Ao menos nós chegamos ao ponto de compreender as noções matemáticas das séries das causas segundas. Quais são as causas segundas? As leis. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. E a primeira lei, a lei de adoração. Então, nós temos, desde a causa primeira, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, até as causas secundárias, que são reveladas pelas expressões das leis. Quais leis? Essas leis aqui. Que se inicia as leis do Decálogo, as 10 leis, né? Que são reveladas para Moisés, que elas, desdobradas, elas vão dar todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 leis, lá do Livro dos Espíritos das Leis Morais, elas são o desdobramento das 10 leis, lá do Decálogo de Moisés. Então, as coisas vão, né? Então, já é possível para nós não enxergar Deus face a face, mas compreender as noções através dos paralelos e do desenvolvimento da intelectualidade, né? Através da matemática, da série, as causas secundárias. E através dessas causas secundárias, nós vamos evoluindo tanto e temos a condição de entrar na metafísica. E a metafísica, que é a física além o estudo dessa ciência, além da matéria, faz com que agora a humanidade pôde adentrar na conversação consciente com os espíritos. E agora, até a eternidade, porque o Espírito da Verdade ficará conosco eternamente. Porque nós adquirimos a condição agora dessa comunhão consciente para aprender, trocar ideia com os espíritos, né? E desenvolver isso de forma conjunta, sem que eles façam a nossa tarefa. Eles estão por nos apontar caminho, nos orientar. Ao trabalho do desenvolvimento compete a nós. Então, o desenvolvimento da matéria, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento do que compete à nossa regência animal, aqui dentro da circunferência da Terra, é nossa atribuição. Não estão os espíritos ao nosso favor, dá aí a fórmula da vacina do Covid, o número da loteria, o que vai acontecer amanhã comigo, eles não estão para isso. Esse desenvolvimento é nosso e a tarefa da ciência é nossa. Agora, para trazer o conhecimento do plano espiritual, aí eles vão dar essas informações, mas vai também depender da gente avaliar como nós estamos recebendo isso, com quem nós estamos falando, para poder validar tudo isso. E tudo isso é a ciência espírita, que vem nos oportunizar, né? Ter esse intercâmbio. Mas esse intercâmbio, para ser salutar, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. E precisamos estar com a consciência, né, bem intencionada. Senão, nós vamos nos ligar com consciências mal intencionadas. Não vamos aprender nada. Então, nesse último século, o que ele está falando aqui? Ó, nós estamos em 1863. Em 1753, ó, nesse último 100 anos, o método experimental, o único verdadeiramente científico. Então, o que é o verdadeiramente científico? É você criar hipóteses, fazer as conjecturas de possibilidade e validar isso através de uma metodologia científica. E isso foi posto em prática no último século, né, de 1700 para frente, principalmente, né, foi exposto em prática pelas ciências naturais. E com sua ajuda, o homem deixou, aos poucos,
o pré-julgamento das antigas escolas, da antiga escola e das teorias especulativas para manter-se no campo da observação, cultivando-a com atenção e inteligência. Então, nós inauguramos o século da razão, da ciência, do desenvolvimento, né? Que também, mal utilizada, tudo pode, né, gerido na mão do homem, tem que ter a boa intenção, tem que ter, né, a elevação moral para ser bem utilizado, senão nós vamos fazer bobagem com qualquer desenvolvimento ou ferramenta que tenha a nossa mão. Sim, continua Galileu, a ciência dos homens é sólida e fecunda, digna de nossas homenagens pelo seu passado difícil e longamente provocado, longamente provado, e digna de nossas simpatias pelo seu futuro repleto de descobertas úteis e proveitosas, porque a natureza é agora um livro de fácil acesso às pesquisas do homem estudioso, aquele que se dedica, aquele que se debruça, né? Um mundo aberto às investigações do pensador, uma região brilhante que o espírito humano já visitou, e na qual ele pode avançar com decisão, levando a experiência por bússola. Então, sabendo o que nós estamos fazendo, com norte, né? Consciente. Agora, o processo investigativo não tem que ter o raciocínio lógico, tem que ter a inteligência, para que a gente seja consciente do que nós estamos fazendo, mesmo que se a gente erre. Mas nós temos que validar, investigar, rever, analisar os efeitos, né? Ser honesto conosco mesmo, não mentir, não enganar, ter como bússola não os interesses mesquinhos, individuais, gananciosos, orgulhosos, egoístas, mas o bem comum, o bem geral, né? Aí nós vamos avançar mais rápido, né? Então, um velho amigo de minha vida terrestre, quem está falando aqui é Galileu, assim me falou recentemente. Uma peregrinação nos havia reconduzido à Terra, e nós, de novo, estudamos moralmente esse mundo. Então, ele está falando o seguinte, olha, eu encontrei com um amigo aqui no plano espiritual, recentemente, e ele falou para mim assim, ó, uma peregrinação, né, nos havia reconduzido à Terra, e nós, ele é o amigo dele, estudamos moralmente esse mundo. Quer dizer, olha a finalidade do estudo de Galileu. Estudar moralmente o mundo. Meu companheiro acrescentou que o homem está atualmente familiarizado com as leis, as mais abstratas da mecânica. Quando você vai familiarizando com as leis mais abstratas, nós conseguimos adentrar na metafísica. Então, nós estamos mais familiarizados com leis abstratas da mecânica, leis abstratas da física, leis abstratas da química. Por que é leis abstratas da química? Por que é leis abstratas da física? Porque nós conseguimos já, vamos falar, a energia elétrica, nós conseguimos utilizar, mas nós não sabemos a essência do que é aquilo. Nós utilizamos os recursos da gravidade, mas não sabemos, né, o que é. Ninguém consegue explicar isso. Nós sabemos que nós vivemos. Um pode até matar o outro. Sabemos as consequências. Mas nós sabemos o que é a vida. Então, como a gente vai avançando, essa ciência ela vai ficando clara, mas, ao mesmo tempo, ela vai ficando mais abstrata. E é essa abstração que dá o tônus muscular para que o espírito comece a adentrar na metafísica, e na metafísica é adentrar no espiritismo. Então, isso é muito importante, né? Então, essas noções abstratas da mecânica, as noções abstratas da física, as noções abstratas da química, são o que nós vamos fazer as conjecturas, as conclusões das suas aplicações a indústrias.
não são menos notáveis do que as deduções da ciência pura, aquilo que a gente sabe ali, acontece, né, aquelas coisas mais simples. E que a criação inteira, sabiamente estudada por nós, né, pelos homens, parecia ser daqui para frente seu real atributo. E como prosseguíamos nossa marcha, já fora desse mundo, eu lhe respondi nesses termos: frágil átomo perdido em um ponto imperceptível do infinito, o homem acreditou abranger com o seu olhar a extensão universal. Quando apenas pôde contemplar a região que habitava. Crê estudar as leis da natureza inteira, mas suas percepções se limitam às forças em volta dele. Então, olha o que o Galileu e o amigo dele estavam discutindo, e Galileu começou a conversar com o amigo dele. O que ele está falando aqui? Ó, o que o homem crê que ele já descobriu e o que ele já vislumbra, através das suas percepções, a única coisa que nós somos é as forças que estão em volta disso, mas não a essência, nem a causa, e nem a plenitude do que aquilo é em verdade. Então, o homem acreditou que determinaria a grandeza do céu quando se desgasta para definir um simples grão de poeira. Quer dizer, nós não sabemos a formação, a constituição do grão da poeira, né? Então, nós não sabemos, muita coisa nós não sabemos, né? Então, eles estão ali analisando o nosso comportamento. E Galileu continua com seu amigo nas conversas lá no âmbito espiritual. O campo de suas observações é tão exíguo que lhe custa encontrar um fato perdido de vista. O céu e a terra do homem são tão pequenos que a alma, em seu voo, não tem o tempo de estender as asas. Se viver 100 anos aqui na Terra, não dá tempo de estender a asa do intelecto e da compreensão de tudo, antes que chegue a última paragem acessível à observação. O universo incomensurável nos rodeia por toda parte, ostentando para além dos céus riquezas desconhecidas, pondo em ação forças inapreciáveis. São forças que nós não sabemos nem que existem, desenvolvendo modos de existências inconcebíveis, né? Tem planeta aí que vive de um jeito, nós não sabemos como é que é. Para nós, e propagando ao infinito o esplendor da vida. Então, e aí ele fala assim, e o ácaro da farinha? Minúsculo inseto privado de asas e de luz, cuja triste existência transcorre sob a pétala onde nasceu. Pretenderia, por dado alguns passos sobre essa pétala, agitada pelo vento, ter o direito de falar sobre a árvore imensa, a qual pertence e da qual apenas percebe a sombra? Olha a comparação que ele está fazendo, né? Um ácaro da farinha, né? É o que nós somos. Acaso nós imaginaríamos loucamente poder raciocinar sobre a floresta, do qual sua árvore faz parte, e discutir com sabedoria sobre a natureza dos vegetais, que aí se desenvolve sobre os seres que neles habitam, o sol longínquo, do qual os raios penetram algumas vezes, para levar-lhe o movimento e a vida? Em verdade, o homem seria demasiadamente pretensioso em querer medir a grandeza infinita com a sua pequenez ínfima. Então, ele se utiliza dessa figura de linguagem, do ácaro da farinha, esse bichinho aqui, né? Que como que ele ia explicar a árvore da onde ele habita, né? Que ele não percebe nada. É nós aqui queremos sondar o vasto infinito, né, da vida e do cosmos. Também, continua ele, o homem deveria estar bem compenetrado dessa ideia.
que se o árduo trabalho dos séculos passados lhe tenha permitido dotar dos primeiros conhecimentos das coisas, se o progresso do espírito o haja colocado no vestíbulo do saber, quer dizer, estamos adentrando o primeiro cômodo, né, do saber, ele nada mais fez que soletrar a primeira página do livro. Então, estamos abrindo o livro da vida, estamos ali tentando codificar essa escrita, não conseguimos ali, letra por letra, né, soletrar, sem compreender o que está escrito. Né? Então, olha que nós somos, ele é como a criança, susceptível de enganar-se a cada palavra. Então, a cada letra soletrada do código da vida, que estamos investigando através das nossas ciências, que já damos conta de verificar, podemos nos enganar. Não é? Cada palavra que a gente vai descobrindo, cada palavra é cada lei revelada, né? Cada ordem que nós vamos concebendo. De tal modo que, longe de pretender interpretar a obra de maneira doutoral, com clareza, com lucidez, com raciocínio lógico, deve-se contentar em estudar humildemente, página por página, linha por linha. Felizes aqueles que podem fazê-lo. Então, o que ele está falando aqui? Olha, felizes aqueles que sabem o seu lugar, sabem a sua estatura moral, intelectual, e conseguem dialogar com a grandeza do Criador, né? Aonde a gente se encontra, aproveitar ao máximo de todo esse desenvolvimento, sem a petulância de se arrogar maior do que somos, ou até maior do que a divindade, né? Então, Einstein aqui, para a gente encerrar, aprenda com o ontem, viva o hoje, tenha esperança para o amanhã. E semana que vem, o último item, que é pouquinho aqui, depois a gente já começa o capítulo 6, o 7, né? São as considerações morais que agora Galileu vai trazer de toda essa mensagem que ele está nos reportando. Ok? Alguma dúvida, Deixa eu só parar de gravar aqui. Agradecendo aqui. Como é que eu faço isso? Será que eu já parei? E agora? Bom, não sei. Bom, vamos só agradecer aqui, a gente encerra. Agradecer a oportunidade e a paciência de vocês aí por estarmos aqui juntos, né, estudando, e que todas as nossas melhores intenções e vibrações possam perpassar por todos nós e para todos aqueles que estão precisando realmente de um pouco de paz, serenidade, harmonia, né, para poder avançar na sua jornada evolutiva. Que assim seja. Ok? Boa noite. Boa noite a Falou, todos. Marcos, Crispim, Marilena. Tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Crispim.